Parque Nacional da Furna Feia é uma unidade de conservação federal, foi criado em 2012 e ele abrange hoje mais de 250 cavernas. O parque tem 8.500 hectares e, com isso, ele se torna a unidade de conservação com o maior número de cavernas por hectare do Brasil. As cavernas do Parque Nacional da Furna Feia, elas estão associadas à dissolução de rochas carbonáticas, que são originárias da decomposição de mares rasos. Isso aqui é um geoindicador, vamos chamar assim, de que já houve mar no passado. Então estamos em pleno sertão, o mar está aqui a quase 50, 60 quilômetros, mas essa rocha é uma rocha típica de deposição de ambiente marinho. Então a gente teve períodos aí ao longo do tempo geológico em que tivemos a separação do continente, né? Nesse momento o mar entra no continente e faz com que tenha a deposição desse material. Essas formações que a gente vê, elas são exatamente originárias da dissolução dessa rocha calcária pelo efeito da água da chuva. E a água da chuva, ela é levemente ácida, né? Ao precipitar, a chuva dissolve com as partículas de água parte das partículas de gás carbônico presentes na atmosfera e se transforma parte da água em ácido carbônico, que é um ácido fraco. Em contato com o carbonato de cálcio dessas rochas, ele vai lentamente dissolvendo esse carbonato de cálcio, se infiltrando nas rochas, que têm um determinado grau de porosidade, e aí quando ele ultrapassa a rocha e começa a escorrer, a água está saturada de calcita, né, que é uma das variedades do carbonato de cálcio, e ela vai pingando, gotejando lentamente ao longo de milhares de anos. E isso vai gerando a formação dos espeleotemas. Espeleotemas são todas essas estruturas formadas a partir da dissolução da rocha calcária. As mais conhecidas são a estalactite e a estalagmite. Com períodos de regressão, que a gente também vai vivenciar ao longo desse tempo, a gente está falando aí de um tempo que vai de 140 até 90 milhões de anos. Então é nesse tempo que essa rocha vai se formar e é ao longo desse tempo que ela vai sendo dissolvida a ponto de formar esses vazios subterrâneos que fazem, né, toda essa peculiaridade aqui do Parque Nacional da Furna Feia. Essa outra estrutura grande é uma cortina. A cortina ela é gerada por um escorrimento não só na vertical, por força da gravidade, mas também horizontalmente, né? Então é como se eu tivesse uma fissura na rocha, uma rachadura, e aí a água vem pingando e escorrendo através dessa rachadura. Então ela vai formando essa estrutura ondular e paralela que gera a cortina. Essa é a maior cortina que a gente tem no estado do Rio Grande do Norte. Ela tem mais de 6 metros de comprimento, e tem provavelmente alguns milhões de anos aqui essa formação. As cavernas também servem para abrigar uma série de espécies de animais típicos dos ambientes cavernícolas. E aí aqui a gente tem no parque aproximadamente 16 espécies de morcego, de vários tipos, né? Aqueles morcegos hematófagos são 2 espécies. Então esses morcegos, eles exercem uma grande importância para a manutenção do equilíbrio ambiental em toda essa área, né? Para controle de pragas, por exemplo, de insetos, né? Para dispersão através da zoocoria, né? Ou seja, o animal leva a semente e deposita essa semente de uma planta em um determinado local e contribui para a revegetação de determinadas áreas. Então tem também esse lado pelo qual a gente justifica também a necessidade de preservação desses ambientes. Essas estruturas elas crescem micrômetros, às vezes menos do que isso ao longo do ano. Dependem muito do volume de chuva que a gente tem. Então, se eu tenho muita chuva no ano, eu vou ter um crescimento maior dos espeleotemas. Se eu tenho pouca chuva, eu vou ter um crescimento menor do espeleotema. As
cavernas. As cavernas já são protegidas legalmente e aqui dentro de um parque nacional elas recebem uma proteção a mais. No nosso ambiente aqui semiárido, essas cavernas têm várias importâncias do ponto de vista ambiental. Uma delas é o fato de facilitar o escoamento da água da chuva para os lençóis freáticos, ou seja, para a água subterrânea. Então, toda essa nossa região ela é abastecida principalmente por água subterrânea. Então, imagine o que seria, né, de toda a comunidade que usa água para abastecimento doméstico, mas que usa água também para a produção, o que seria dela se não fossem essas cavernas.